E aí, pessoal, beleza? Então, tá vendo esse monte de óleo aí? Vamos conversar um pouquinho sobre óleo lubrificante de motor, especialmente para o nosso projeto EA112, o Super Sleeper, depois da vinheta. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre óleo lubrificante. E aí a gente vai dar uma pincelada geral, vamos falar sobre possivelmente outras aplicações e vamos dar aquele talento especial nos possíveis óleos para a gente usar no nosso projeto do motor EA112, o nosso querido Super Sleeper, ok? Bom, antes de mais nada, para a gente começar a falar sobre óleo lubrificante, a gente tem que entender que existem vários cenários, várias situações para a escolha do óleo lubrificante, tá? A primeira delas, e que é muito fácil responder isso aí, nem precisaria eu estar cogitando, mas eu vou falar porque possivelmente tem algum Nutella aí no nosso canal, né? Apesar de os inscritos no nosso canal ter um outro perfil, né? O cara que está inscrito aqui, que está vendo todas essas, vamos colocar assim, transformações, né, para 1.4 e tal, o cara que é Nutella dá uma olhadinha por cima e já foge, né? Mas vai que tem algum perdido aí, né? Vamos falar também primeiro dessa situação. Essa situação de, por exemplo, o veículo 0 km. Você foi na concessionária, Deus te abençoou, você conseguiu lá e comprou um carro zero, tá? Certo? Financiado ou não, o carro está zerinho, cheirando novo, legalzinho. Que óleo lubrificante que eu vou usar, professor? Ora, não precisa nem responder, cara. Né? A resposta é óbvia. Você vai seguir as orientações do fabricante. Você vai usar o óleo exatamente de acordo com aquilo que o fabricante está indicando. E quando eu falo exatamente, é exatamente mesmo. Então você não vai procurar especificação de óleo. Você vai, por exemplo, o da Volkswagen é a norma 502 lá, né? Tem o código lá inteiro, ou o mais novo aí, o 508. Você vai lá, compra o óleo direto na concessionária, paga o que eles pedirem para você, o preço que eles pedirem, inclusive compra o filtro também com eles lá, e, meu, encerra o assunto por aí, ok? Ah, professor, mas o fabricante, aqui em cima tem aqui, ó, a gente sabe que é a Castrol que... Não, 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 não. Cara, se você é Nutella mesmo, se você é o cara que está dentro das especificações, você larga a mão desse negócio de você, ah, não, que é igualzinho. Não, você já está criando regra, certo? Você já está fugindo daquilo que a montadora mandou. Vamos combinar assim? Tá? Então, nesse caso, segue rigorosamente e faça todas as revisões da concessionária, inclusive de todos os outros componentes. Ok? Filtro de combustível, filtro de ar e beleza. Primeira situação. Ponto. Fechamos aí. Segunda situação. Ah, professor, eu comprei o carro zero, mas eu não tenho condições de estar pagando o valor da revisão que a concessionária pede, né? Ou, sei lá, eu não gosto do serviço que possivelmente a concessionária oferece. Enfim, né? Pode ter vários motivos aí. Ah, tá. Então você vai fugir da regra, tá? Inclusive em questão de garantia. Você fazendo todas as revisões na concessionária, você tem todas as garantias que a concessionária, que o fabricante pode oferecer, tá? Então, beleza. Decidiu por sua conta e risco, que é o meu caso, por exemplo. O meu Gol, eu tirei ele 0 km, tá? A primeira revisão, eu fiz na concessionária. Troca de óleo, filtro, tal, aquela coisinha, tá? A partir da segunda revisão, falei, meu, ah, sinceramente, não vou mais levar meu carro lá na concessionária. Não porque a concessionária seja ruim, que seja isso. Não, eu simplesmente achei desnecessário eu ter um custo maior, certo? Por uma coisa que eu sei fazer, ok? A gente estudou, fez faculdade, fez um monte de coisa lá. Para quê? Para eu pegar todo esse conhecimento, jogar fora e pagar mais caro, né? Agora, o cara que não tem conhecimento, o cara que é de outra área, tal,
segue direitinho o da concessionária. Estou sendo redundante, reforçando isso aí, para a gente não ter conflito nesse ponto. Mas, na segunda situação, como a gente estava falando, a segunda revisão já não levei na concessionária, e aí você vai pegar o manual do carro e vai procurar lá e tal. Então, no nosso caso do motor EA111. O motor EA111 tem 3 especificações. Se você pegar lá o manual, tem o 5W40, tem o 10W40 e tem o 15W40, tá? E algumas pessoas falam, é situação de emergência, se tiver faltando óleo, se tiver, né? Bom, situação de emergência já é uma situação onde, né, ou teve algum desgaste, ou, sei lá, pode ter furado o cárter, né, bateu lá o cárter, furou, né, mas, enfim, já é uma situação meio diferenciada. Mas o motor, o fabricante diz que ele aceita 5W40, 10W40 e 15W40. Beleza, tá? E aí, seguindo essas especificações, eu fui lá e coloquei, falei, ó, vamos colocar o melhor óleo, então. Normalmente o 5W40 é o de custo mais alto, né? E vamos colocar o óleo 5W40. Beleza, colocamos o óleo 5W40 e rodamos durante um bom tempo, sem problema nenhum, tá? Essa aí é uma situação onde você está saindo da concessionária e está começando a andar por sua conta e risco, ok? Ótimo. Entendido isso, o que acontece, pessoal? As pessoas que... detalhe importante, no caso do meu motor, tá? No meu motor, logo quando eu peguei o carro 0 km, antes da primeira troca de óleo, veja bem, ele estava com óleo original vindo de fábrica. Antes da primeira troca de óleo, ele começou a fazer um barulhinho diferente. A gente que é ligado nisso, né? A gente presta atenção em todos os detalhes, tá? Então, ele começou a fazer um barulhinho, parecia um tamborzinho, né? Quem conhece muito esses carros vai entender esse termo que eu estou usando. Parece que tem uns tamborzinhos, não era aquela batida de válvula metálica, aquela batida ardida, né? Eram que eu estava imaginando que talvez fossem os roletes ali dos balancinhos roletados e tal, mas ele já fazia um barulhinho. Fiz a troca de óleo, coloquei 5W40 e logo quando a gente troca o óleo, né, óleo novo, o barulhinho desaparece, né? Depois de um certo tempo, o que acontece? O barulhinho volta a aparecer. E aí a gente começa a raciocinar, né? Então, puxa vida, depois de mais ou menos uns 1.000 km, tá? O óleo é para 10.000. Depois de 1.000 km, ele começa a fazer um barulhinho. Então, significa que houve alteração na viscosidade do óleo. As moléculas quebraram ali, aconteceu alguma coisa no comportamento do óleo que ele não está tendo mais o mesmo efeito que tinha quando era zero, tá? Quando o óleo era zero, novo, tá? Beleza. Insistindo e tal, procurando informações, né? Assim como todos vocês aí, a gente procura ser o mais técnico possível, né? E sempre, sempre, sempre a mídia, o pessoal técnico que informa isso aí, os caras afirmam com todas as letras, falam assim, não, é 5W40 e pronto, e acabou, tá? Depois da segunda, terceira troca de óleo, falei assim, puxa vida, ó, o barulhinho não está sumindo, vou mudar, né, a viscosidade desse óleo. Mudei a viscosidade, né? Vou passar para um 10W40. O barulhinho desapareceu, né? Nessa altura, o motor aí já deveria estar com uns 40.000, né? A quarta troca de óleo, quarta, quinta troca de óleo, tá? Depois de um certo tempo, né? O que acontece? O 10W40 já não estava resolvendo mais, né? Ele acontecia a mesma coisa. Ele trabalhava ali durante uns 1.000 km, no máximo 2.000, daqui a pouco o barulhinho voltava de novo, tá? E aí a gente chegou, ó, 15W40. Aconteceu a mesma coisa, tá? O motor ficou silencioso, de novo, voltou no padrão de fábrica, tá? E dali em diante eu comecei a utilizar o óleo 15W40, ok? Então essa aí é a segunda situação.
a segunda situação, que nesse caso, o que que acontece? É o feeling, tá? É o tato, é a percepção do dono do carro, né? Ninguém melhor, na minha opinião, tá? Ninguém melhor do que o dono do carro, que gosta de carro, que gosta de mecânica, que tem um pouquinho desse feeling que eu acredito que é o público que a gente tem aqui no nosso canal. Se você está inscrito aí, é porque você gosta de mecânica e vou falar até mais, hein? É porque você é apaixonado, porque não é qualquer um que vai transformar, que tem esse desejo de transformar o motor 1.0 para 1.4, não. Então, você tem isso, certo? Então, usa isso que você tem a seu favor. Ao invés de você seguir, né, falar assim, ó, seguir cegamente o que os técnicos, né, dizem para você, porque assim, existem muitos ruídos no meio dessas informações. A gente tem interesses econômicos, interesses de marketing, interesses múltiplos aí, você sabe, né? O sistema capitalista é muito legal, é muito bom, mas ele dá margem para esse tipo de ruído, tá? E interesses diversos, ok? Então, a minha dica para vocês, o que que é? Siga a sua percepção do seu carro, tá? E vou falar mais, né? Para o pessoal que não é contra isso aí, né? Fala assim, não, eu tenho que seguir a norma e pronto, acabou e tal, isso e aquilo. Cara, provavelmente você é o tipo de cara que não teve um carro zero aonde você rodou 250 mil quilômetros com o mesmo carro. Você provavelmente é um Nutelinha que quando o carro chega aí 15, 20, no máximo 30 mil, você já está vendendo, você já tá pensando em se desfazer do carro. E é exatamente nessa quilometragem de 30, 40, 50 mil que o comportamento do motor começa a mudar. Então você não tem essa percepção, cara. Você está percebendo? Tá? Se você tivesse ficado e tivesse rodado com o carro os 250 mil quilômetros, aí eu vou falar assim, bom, aí sim, cara, aí você, desculpa aí, você é um cara que eu respeito, tá bom? Mas se você não rodou toda essa quilometragem, cara, quando o motor começou a ter uma folguinha a mais, começou a ter um desgaste mais acentuado, alguma coisinha assim. Ah, e outro detalhe também, tá? Depende muito do jeito que você anda, né? Então, se você anda só triscando o pé também, então, né, você não usufrui de toda a potência que o motor pode entregar, é uma situação diferente também. Você vai ter, obviamente, vai ter menos desgaste. Então você não vai sentir, né? Você vai estar utilizando o óleo ali sempre com as folgas de fábrica. Agora, se você é, como é que eu vou dizer aí, tem um canal que fala Gearhead, né? Engrenagem vermelha, engrenagem quente ali, você acelera tudo, modo soviético, isso e aquilo, você exige tudo, acelera até o corte quando precisa. Não estou falando para moer o carro, não estou falando de cupim de aço, mas quando precisa acelerar, você acelera, tá? Então, esse motor, naturalmente, ele vai sofrer um desgaste um pouquinho maior do que o cara que só anda, né, relando o pé. É óbvio que tem aquelas situações onde o motor trabalha só 10 minutos, 15 minutos, que também são situações onde o motor trabalha mais frio, né? É o, é o carro zero da, da vovozinha, do vô que vai só no supermercado, anda pouquinho e o carro anda só em situações críticas, tá? E aí também é uma outra situação para você que tem essa vivência com o carro levar em consideração. Vocês estão vendo? Então, assim, o universo de possibilidades é tão grande, que é um desafio monstruoso, é uma covardia chegar para o engenheiro de uma montadora e falar assim, ó, especifica um óleo, uma viscosidade de óleo para esse motor. Para todo mundo, para qualquer motorista, em qualquer situação. E aí tem uma outra possibilidade, porque assim, os engenheiros não têm culpa disso. Quem tem culpa disso é o cara do marketing.
da montadora. Esse cara, ele vai falar assim para engenharia: engenharia, se você colocar situações muito complexas aí, vai estragar nosso produto. E aí força o cara da engenharia a fazer coisas que ele não gostaria de estar fazendo. É a minha opinião, tá? É a minha visão, né? Já trabalhei em montadora também, um pouquinho ali deu para perceber como que funciona a máquina ali, tá? Mas olha só, nas situações, imagine uma outra coisa aqui, vamos ver, se você não se convenceu aqui até agora, imagine uma situação, vou chutar o balde, tá? Um motor a combustão interna funcionando no Ártico. Professor, mas eu não vou lá pro Ártico, eu não vou para Antártida, tal. Legal, né? Eu também não vou, né? Mas imagine, é o mesmo lubrificante que um motor a combustão interna usa aqui na sua cidade e o mesmo lubrificante ele pode usar lá na Antártida, do lado dos pinguinzinhos lá? É óbvio que não. Assim como também, se você for, sei lá, colocar lá o lugar mais quente do planeta Terra, lá, vou falar um lugar que todo mundo conhece aqui, que é o deserto do Saara, tá? Sei lá, 50 graus Celsius. Então, você tem uma diferença de menos 30 graus, 30, 40 graus, e mais 50 graus. Você pode utilizar o mesmo lubrificante? É óbvio que não. Para cada situação, eu tenho um lubrificante específico, tá bom? Então, vamos chegar aqui agora para o nosso. Aceitou isso aí? Entendeu isso aí? Entendeu. Agora vamos chegar então para o nosso dia a dia. Professor, mas aqui a gente não tem essa diferença tão grande de temperatura. Cara, não tem vírgula, né? Então, se você pegar aqui a região mais fria do Brasil, chega a temperaturas abaixo de zero, tá? E o engenheiro responsável pelo projeto do motor EA111, ele teve que projetar um óleo, ele teve que escolher um óleo que levando, né? Não sei se vocês sabem, mas existe um teste em câmara fria, né? Onde os caras colocam o veículo lá e simula uma situação a temperaturas extremamente baixas, dão na partida e o carro tem que funcionar perfeitamente. Tá? E simulam também situações de alta temperatura, e tem que funcionar também. Tá? Então veja bem, o óleo, o lubrificante, para você utilizar nas regiões mais frias do Brasil, ele tem que ter, obviamente, ele tem que ter uma viscosidade mais baixa, certo? Para proteger melhor, para subir direitinho para a bomba conseguir, aquela coisa toda. E o óleo lubrificante para as temperaturas mais altas, tá? Você que mora no Nordeste aí, chega a temperaturas super altas, ou então nos grandes centros, né, em época de verão, que a temperatura externa chega a temperaturas bem elevadas, né? Então, nessa situação, você precisa de um óleo com uma viscosidade maior. A pergunta é o seguinte, cara, esse óleo aí, especificado pela montadora, 5W40 ou 502, 508 aí, tá? Qual que é a pergunta que eles não respondem e a informação que a gente não tem? O que que é? Qual que é o ponto ótimo? Qual que é a temperatura ótima que tem a lubrificação perfeita utilizando o óleo especificado pela montadora, ou 502, ou 508, ou 5W40 que seja. Fala para mim, o lubrificante, com certeza, ele tem uma curva, onde ele vai ter um ponto máximo de lubricidade. A partir daquele ponto para baixo, a lubricidade vai caindo. A partir daquele ponto, temperatura para baixo, né? E a partir daquele ponto, temperatura para cima, a lubricidade também vai ficar comprometida. Essa informação técnica, eles dizem que é segredo, né? É segredo de projeto do lubrificante, ou é uma informação que fica perdida aí. O pessoal fica só no marketing, né? Não, é aqui, é essa marca, é aquela outra, é aquela que é mais bonitinha, é aquela que é mais verdinha, é aquela que é mais amarelinha, é o óleo que é mais clarinho. Mas essa informação técnica não chega para a gente, tá? E aí, como que nós, pobres mortais, vamos selecionar o óleo ideal para o nosso carro? Levando em consideração
todas essas variáveis que eu estou falando para vocês. Uma outra coisa importante também, além da temperatura ambiente, professor, mas o motor tem uma temperatura de trabalho, a válvula termostática vai lá e regula o motor na temperatura de trabalho ideal. Sim, tá? Mas quem garante que o sistema de arrefecimento, tá? Você tem que pensar que está passando ar pelo cofre, né? Você está tendo uma troca térmica além do sistema de arrefecimento, né? Não sei se vocês sabem, mas o próprio cárter ali, a situação que ele fica, o local que ele fica em um ponto aonde o ar que bate no motor, ele de certa maneira ele tem uma troca térmica com o ar, principalmente em uso rodoviário, né? Então você tem uma troca térmica significativa ali pela parede do cárter mesmo, né? E aí quando você está num grande centro parado no trânsito, verãozão, o que que acontece com essa temperatura? Vai lá para cima. O sistema de arrefecimento, será que vai controlar isso perfeitamente? Eu estou falando de perfeito, eu não estou falando de satisfatório, tá? A gente está aqui numa situação para procurar o lubrificante melhor possível para o seu motor EA111 ou projeto EA112, tá? Dentro da sua situação, do seu uso, do lugar onde você mora. Isso quem tem que fazer é você, utilizando todas essas informações, abrindo a sua visão, em vez de você ficar só norma técnica aqui, ó, vou seguir o que a montadora, tá? Ó, abre essa visão e perceba que a montadora e o engenheiro também estava de mãos atadas lá, tá? Tava, ó, algemado pelo marketing, dizendo que, para não complicar, engenharia, ó, você é paga para fazer o melhor possível da maneira mais simples possível. E é isso que vocês têm que fazer. Uma outra coisa que eu estou lembrando aqui agora que tem que levar em consideração é que o projeto desses motores, na grande maioria, são projetos europeus. E o clima de lá é um clima temperado, tá? Então, quando você pensa nisso aí, mas houve uma tropicalização, passou pela engenharia, passou, tá? Mas, enfim, é uma coisa projetada lá, para trabalhar naquela temperatura, naquela região. E que foi adaptada, né? A palavra certa é essa, né? O pessoal fala tanto aí que tem uns que não querem nem ouvir quando tem essa transformação de 1.0 para 1.4 e tal, mas a montadora faz muito dessas adaptações, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu lembrei de tudo. Aqui, ó, tem mais um outro item aqui que eu marquei no meu monitor aqui do lado, que é o tempo de troca, tá? O tempo de troca do óleo é importantíssimo também, tá? Então, esse tempo de troca, mais uma vez, é o quê? Na minha opinião, de acordo com o seu feeling, cara. Se você está colocou o óleo lá, o feeling inclui também você tirar a vareta, olhar a coloração. Professor, mas o certo é mandar para um laboratório para ver se tem partícula sólida, para ver a densidade, a viscosidade. Mas lembrando que a gente está falando de nós aqui, nós pobres mortais, né? Nós não estamos falando aí de laboratório da NASA. Gostaria de ter isso aí, ter acesso a isso também, mas no nosso dia a dia é bem diferente, né? Então, o tempo de troca. O tempo de troca, né? Você vê lá, alguns óleos, 10 mil quilômetros. Cara, beleza, colocou o óleo lá para 10 mil quilômetros. Você está ouvindo um barulhinho de tucho. Você vai lá, o óleo está preto, o óleo está escuro, está sujo. Você vai deixar aquele óleo lá porque está com. Tá marcando 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros, o óleo está aqui, é para 10 mil, vou deixar rodar. Eu não, tá? Então, a não ser que a gente esteja passando por uma situação, não posso trocar o óleo agora, tal, financeiramente, também tem esse feeling. E esse feeling fala, eu não posso trocar o óleo agora. O óleo já está escuro, está fazendo um barulhinho lá, estranho. O que que você vai fazer? Opa, de manhã, dá na partida, não vai acelerar o motor, né? Você está vendo que o óleo não está legal, né? Então, não está podendo trocar? Precisa usar o carro?
dá na partidinha, deixa o carro aquecer, sai na manha, né? Não sai acelerando tudo, não solicita toda a potência do carro. Dá para se viver assim também, né? E esse é o tipo de coisa que, com certeza, aí eu nunca vi nenhum canal falando claramente nessas situações que eu estou colocando, tá? E são todas situações do dia a dia, verídica, que você tem que levar em consideração para o nosso público, para o Brasil. O Brasil tem que ter essas informações para tomar a decisão correta na hora da escolha do teu óleo. Beleza? Então, agora eu já falei de tudo aqui, ó. Carro zero, quilometragem rodada, temperatura ambiente, temperatura de trabalho do motor e o tempo de troca. Agora eu vou falar do projeto Super Sleeper, tá bom? Então, no nosso projeto, tá? A gente usa pistões de CB400. Não sei se vocês sabem aí, mas a CB400, a especificação do óleo, é uma moto da década de 80, tá? Então, na época, esses motores aí usavam óleo 20W50, beleza? Ah, mas o motor é A111 não pode usar óleo 20W50 que vai entupir tudo, que vai isso, que vai... Para. Para com isso, tá bom? Para com esse chilique, ok? Então, 20W50. Professor, que óleo que é que o senhor usa, então, no seu motor? No meu motor, hoje, eu estou usando óleo 20W50. Por que eu estou usando 20W50? Por todas essas condições aqui que eu falei para você. Eu moro aqui no interior de São Paulo, tá? Temperaturas relativamente médias para altas, né? Essa época do ano aqui tá fazendo um friozinho, né? Eu estou até pensando em mudar a viscosidade do óleo. E aí, você tem uma situação interessante, que eu tenho quase certeza que ninguém falou nisso aí. Sabe o que é o ideal do óleo para o seu motor? Para estações do ano com temperaturas bem diferentes, você utilizar viscosidades diferentes. Então, no inverno, provavelmente, para o meu motor, o ideal seria utilizar um 15W40. Por quê? Porque eu estou percebendo, tá? Enquanto estava calor, enquanto estava com a temperatura alta, cara, o 2050 estava uma beleza. Show de bola. Esfriou um pouquinho, temperaturas baixas aí, ó, 8 graus Celsius e tal. Eu comecei a perceber de manhã, né, uma batidinha de tufo. Lembrando que no meu motor, para quem acompanha aí o canal, eu fechei o meu motor já faz mais de um ano, e foi só depois que eu fechei o motor que eu tive aquela ideia de fazer o ajuste nos balancins, na molinha, na travinha lá, tá? Então, o meu motor tá sem o ajuste na molinha, né? Então, de manhã, eu percebo uma batidinha, um tamborzinho lá, sabe? Pá, 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 um tamborzinho. Falei, caramba, eu já estava convencido que o 2050 estava perfeito no verão. No verão, o 2050, perfeita, perfeito. Temperaturas mínimas aí na casa de 15, 18 graus, né? Meu, viscosidade fica show de bola, tá bom? Vocês estão entendendo, né? Para que é que vocês vão usar essa informação? Eu estou abrindo o coração aqui. Estou falando exatamente aquilo que eu estou usando. Para que é que você vai usar isso aí? Para me atacar? Para criticar? Ou para desenvolver, para melhorar ainda mais a sua maturidade técnica, tá? Então, eu acredito que esse vídeo é exatamente para dar uma polida ainda mais na maturidade técnica que você já tem. Se você já estudou bastante esse assunto, se você já viu bastante, meu, há de concordar comigo em muitos pontos daquilo que a gente já conversou, tá? E outro detalhe também, no meu motor, a temperatura de funcionamento dele, original de fábrica, tá? Original de fábrica, ele trabalhava ali próximo, a ventoinha ligava com 93 graus Celsius, tá? Ele é um Gol G4 2008, 2009, Flex. Temperatura acionava com 93 graus Celsius e
a ventoinha desligava ali por volta de 87, 88 graus Celsius, tá? O que eu fiz? Eu aumentei a taxa de compressão, o motor está trabalhando numa taxa de compressão mais alta, para não dar pré-ignição, porque eu aumentei a taxa de compressão para eu ter mais potência, para ter mais performance e para eu ter mais economia de combustível, apesar de eu ter que trabalhar numa temperatura mais baixa, tá? Então, para eu não ter isso aí, eu coloquei um acionamento, uma outra pecinha que o pessoal tem um preconceito gigantesco aí, né? Que é aquele famoso kit verão, né? Ah, professor, o senhor colocou o kit verão, misericórdia. Não, fião, não desespera, não desespera. O kit verão, o que ele faz? Ele está ligado diretamente no relezinho de acionamento da ventoinha, e aí eu baixei a temperatura de funcionamento do meu motor para casa ali dos 87 a 81 graus Celsius. Cara, o motor ficou muito melhor, tá? Acabou com todo o problema de pré-ignição. É óbvio, alguns aí já vão falar, ah, professor, então eu colocaria uma injeção programável aí, e aí na injeção programável é só apertar o botãozinho lá para ela acionar o relé antes. Pô, legal, show de bola, tá? Mas o nosso custo-benefício aqui do nosso projeto ainda não chegou nesse degrau aí de injeção programável, de outras coisas. A gente está utilizando a injeção original, que diga-se de passagem, ó, vou dar os parabéns pro cara que programou o suco de cérebro que fez essa injeção, que, cara, ela se adapta a possibilidades aí muito grandes, tá? Tanto é que a gente está rodando 1.4, a taxa de compressão de 14,5, utilizando etanol, e o carro tá show de bola. Quem anda no carro desacredita, tá bom? Tudo isso com essa temperatura, trabalhando com óleo 2050, o que acontece? O óleo não vai sofrer aquela transformação de quebra de molécula, né? Não sei se vocês sabem aí, o óleo ele é composto de várias moléculas. Quanto maior a temperatura que o óleo trabalha, mais fácil essas moléculas vão se quebrar e o óleo vai se degradar, né? O óleo vai perder aquela viscosidade dele. Então, a temperatura do motor é importantíssima também em relação ao óleo. E vou falar mais, né? O óleo conserva o motor e você trabalhando numa temperatura mais baixa do motor, você conserva o óleo. Você tem uma vida útil maior do seu lubrificante, tá? Por quê? Porque você não está naquela faixa. Agora, se o seu motor está original, tá chegando lá, esses motores de 2012, se eu não me engano, chega até a 105 graus Celsius, 103 graus Celsius, temperaturas acima de 100 graus Celsius. Utilizando óleo mineral, pô, mano, você está utilizando um óleo mineral aí numa faixa que não deve usar. Assim mesmo, ah, eu quero usar óleo mineral no meu motor que chega a cento e poucos graus Celsius. Meu, faz igual moto, então. Moto usa óleo mineral, trabalha numa temperatura bem alta, só que os caras trocam a cada 1.000 quilômetros. Lógico que vai ficar bem mais caro, né? Apesar do óleo mineral ser praticamente ali 50% de um óleo sintético de marca aí, né? Um óleo que a gente sabe que ele tem todos os aditivos, tem toda uma preparação, toda uma engenharia, né, para atender várias normas, tá? Vamos valorizar isso aí também. Vocês estão entendendo o que é que eu tô falando, tá? Então, as especificações da montadora estão aí e o ideal é que elas sejam seguidas à risca, por N motivos. Meu, os caras investiram milhares, centenas de horas pesquisando desenvolvimento do produto, desenvolvimento do motor, emissão de poluentes, performance, economia de combustível. Então, se você tem condição de comprar um carro zero e manter ele, fazer as trocas perfeitas, e você está percebendo que fazendo dessa maneira o seu carro está sem barulhinho nenhum, está com a performance perfeita, meu, continua assim. Agora, para você, né, que é um pobre mortal igual o professor aqui, tá? Meu,
você vai ter que ter mais, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de flexibilidade, né? A gente vai ter que ter essa sensibilidade, esse feeling de perceber o óleo ideal para o seu motor, né? Na temperatura ideal, na estação do ano ideal, na região onde você mora ideal. Então, eu diria o seguinte: para cada região seria um óleo com uma viscosidade diferente, certo? Para cada tipo de condução, o jeito que você dirige também vai exigir um óleo diferente. A sua situação econômica também entra para você escolher um óleo diferente, ok? O projeto do seu motor, a temperatura do seu motor, temperatura de trabalho original ou ajustada, conforme a gente conversou, vai exigir um óleo diferente. E o intervalo de troca de óleo vai exigir um óleo diferente. Tá explicado, né? Do jeito que eu estou falando assim, parece até que eu sou o dono da verdade, tá? Mas eu já assisti vários vídeos falando sobre óleo lubrificante e, sinceramente, nenhum deles, eles meio que tangenciaram isso que a gente conversou, tá? Mas a impressão que eu tenho é que tem outros interesses, tem outros focos que acabam formando uma neblina, né? E as pessoas acabam ficando perdidas, tá? Então, se o seu carro, tem um outro detalhe também, né? Que a gente tem que levar em consideração. Em algumas situações, pode ser que o seu motor já sofreu um desgaste muito acentuado, que nenhum óleo lubrificante vai conseguir corrigir a batidinha de tucho ou algum outro tipo de barulhinho. Pode acontecer isso. De repente você comprou um carro aí que passou pela mão de um cupim de aço, o cara não trocava o óleo e acelerava tudo que o carro tinha e mais um pouquinho ainda, né? Comprou o carro do professor aqui, né? Eu não vendi nenhum carro desse aí por aí, mas é provável que o pessoal que queira zoar aí, que queira bagunçar, cogite essa situação, né? Então, se você, infelizmente, tá com um carro aí que já foi judiado demais, que está com um desgaste muito acentuado nas bronzinas, bronzina de mancal, bronzina de biela, nos bancais do eixo comando, é provável que você tenha que realmente fazer o serviço de retífica total desse motor. E aí, fazendo o serviço de retífica total, fazendo tudo dentro das normas conforme montadora, o seu motor vai ficar 0 km e você vai voltar nas condições do óleo recomendado pela montadora. Não é o 5W40 não, é o 508. Vai lá na concessionária e compra lá na concessionária. Não vem com esse papinho que é 5W40, que é a mesma fábrica, não. Tá? Porque de repente é um outro pote lá, é uma outra fórmula que o cara vende para o mercado e para a montadora é uma torneirinha lá especial. Tá? Não acredita nisso aí, não. Agora, pessoal, se você fez um projeto diferente no seu motor, transformou ele para um EA112, 1.4. Qual óleo que você vai usar? Cara, você vai usar o óleo que o seu preparador vai aconselhar você. Por quê? Porque o seu preparador, ele sabe o quanto que ele colocou de gap nos anéis. Ele sabe, ele tem que saber isso aí, tá? O quanto que ele colocou de folga do cilindro do bloco no pistão. Ele sabe também o quanto que está de folga nas bronzinas. Então, o que é que você tem que fazer? Segue a orientação do cara que montou o motor. Se for você mesmo que você vai montar o motor, professor, está tudo dentro dos padrões lá, tal, bronzina standard, virabrequim standard, tal. Eu aconselho vocês, num primeiro funcionamento, tá? No primeiro funcionamento, você utilizar um óleo aí mediano, tá? Nem 5W40, nem um 20W50, tá? Utiliza um óleo aí
um 1540, um 1040 fica nesse meio aí para você fazer o primeiro funcionamento. Até porque no primeiro funcionamento, o ideal é você rodar um pouquinho e já jogar o óleo fora, ok? Então, e aí você vai sentir o motor. Você vai ver como que ele se vai carregar todos os tuchos, o barulhinho dele e tal, mediante todas as peças que você trocou, se você trocou todos os tuchos, trocou todos os balancinhos, e aí vai do quê? Exatamente, você da sua sensibilidade, tá? Então, você levando em consideração sempre todas essas condições que a gente falou, você vai ser feliz e você vai conseguir utilizar o seu veículo aí de uma maneira que seja ideal para suas condições econômicas, para suas condições de reformar ou não o motor, ou de um motor preparado ou não. Para finalizar o assunto, pessoal, é uma coisa também muito polêmica e eu vou tocar o dedo nessa ferida, tá? Vou mesmo, né? O vídeo tá longo, você que aguentou o professor falando aqui até agora, você tem que ouvir isso aí também. Aditivos para óleo, né? Então a gente tem aí B12, né? Que é o que, no meu caso, eu gosto de estar usando. Tem os outros aditivos aí, Militec e outras coisas aí, né? O Militec eu já testei, né? Não achei uma coisa tão fantástica assim quanto pintaram na época, tá? Mas o Bardal B12, não sei se vocês sabem aí, a gente usa muito o Bardal B12 para fazer a pré-montagem. O Bardal B12 ele dá uma proteção maior ali, porque por ele ser mais viscoso, ele mantém nos bancais, nas bronzinas, né? Inclusive na parte do eixo comando. Então ele fica mais impregnado na peça. E uma coisa que eu acho muito estranha, tá? O Pardal B12, na década de 80, né, 70, 80, 90, né, era uma coisa muito... Os caras que tinham carro um pouquinho mais forte, né, os Passat GTS, os Opalão 6 cilindros e tal, mesmo o Gol 1.8, todos eles que tinham um pouquinho mais de condição, né, faziam questão de estar utilizando o Bardal B12. É óbvio que naquela época a temperatura de trabalho dos motores era outra, até o sistema de alimentação também era outro, as normas técnicas, né, eram outras, enfim, era um cenário totalmente diferente. Mas eu nunca ouvi falar do Bardal B12 estragar motor. E de um tempo para cá, o que a gente vem ouvindo bastante é que não pode colocar determinados óleos nesses motores porque estraga o motor, porque vai comprometer a lubricidade, vai, enfim, os caras falam um monte de coisa aí que eu faço questão de nem lembrar, tá? E no meu motor, no meu projeto, lembrando, eu estou com o projeto 1.4, pistão de CB400, mas a parte do cabeçote é original, é tucho original, balancim original, bomba de óleo original, né? Tem um projeto aí para a gente mexer nessa bomba de óleo, mas por enquanto tá original, né? Adivinha? Eu uso o Bardal B12, tá? E muito bem, obrigado, beleza? Tá funcionando perfeitamente, tá? Então, fica mais essa dica aí, referente ao uso de aditivos, né? Aliás, essa dica aí, eu peguei num outro canal também, no Inject School, o Eduardo lá, um cara muito gente boa, manja muito, gerações trabalhando com parte de mecânica, de preparação, e eu resolvi fazer o teste, né? Realmente vou colocar aqui o Bardal B12 verdinho, o Bardal B12 diesel. Os Nutella agora vão fechar todo o canal, vão dar dislike, vão. O que, professor? O senhor colocou o Bardal B12 diesel no EA111? Não, EA111 não, EA112? Sim, coloquei Bardal B12 diesel e tá rodando bonito, tá bom? Então fica aí a minha experiência. O que você vai fazer com essa informação? Cara, só depende de você. Você pode ouvir por aqui, soltar por ali, continuar utilizando o óleo que você usa com a sua batidinha de tucho e reclamar desse motor o resto da sua vida, falar, esse motor aí da Volkswagen é uma porcaria, tal. Ou então,
você pode decidir também fazer essa troca gradativa. O ideal é que você faça a troca gradativa, né? Se você está usando um óleo de boa qualidade, 5W40, e está batendo tucho, e você tem certeza que o seu motor não está com um desgaste tão acentuado assim, né? Ou não tem grana para fazer tudo isso, na próxima troca de óleo, cara, coloca um 1040. É mais barato até do que o 5W40. Ah, você já está usando o 1040 e continua. Ah, procura utilizar óleos de primeira linha, tá? Um óleo assim que a gente sabe que é de uma marca que é fiscalizada, que tem um certo padrão, né, de normas aí, que é uma marca respeitada, ok? Então, já está usando 10W40, não está funcionando legal? Pula por 15W40. Ah, professor, já estou usando 15W40 e continua batendo tucho. Cara, faz que nem o professor aqui, ó. 20,50. 20,50. E aí, por ele ser metade do preço, dá para você trocar na metade da quilometragem. Em vez de você rodar os 5.000 quilômetros, né? Que normalmente eu rodaria uns 5.000 quilômetros, né? Em vez de você rodar os 5.000, troca com 2.500, no máximo 3.000 quilômetros, né? Ah, e fica de olho na temperatura do seu motor também. Se você conseguir fazer isso aí, um controle de temperatura mais baixo. Ah, professor, mas o carro vai consumir mais porque o mapa Sim, é tudo verdade isso, tá? Então, se você colocar a faixa de temperatura do carro para trabalhar numa temperatura mais baixa, obviamente o mapa ele vai cair em um outro mapa que a mistura vai ficar um pouquinho mais rica. É inevitável utilizando injeção original, ok? Mas você vai ter um pouquinho mais de potência também, porque mistura mais rica você vai ter aqueles cavalinhos, aqueles pocotós a mais, né? Faz parte da maturidade técnica de você aceitar ou não isso aí. Você pode aceitar isso ou você pode fechar sua cabecinha e falar assim, não, ó, é só aquilo, é só isso, é só, tá? Então, espero ter passado aí boas informações, como é que eu vou dizer, boas energias. Nada contra ninguém que use óleo original, genuíno, da montadora. Nada contra, cara, né? Agora, se você tá numa situação do motor fazendo um barulhinho indesejado e continua insistindo naquele mesmo erro, Einstein já dizia isso, né? Falou assim, ó, é o termo chulo, mas eu vou ter que falar, né? Burrice é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Então, se você quer um resultado diferente, faça uma coisa diferente. Aplique uma coisa diferente. E corra o risco, tenha coragem de correr o risco por sua própria responsabilidade, né? A gente fala assim, tenha o caráter de chegar e falar assim, não, ó, eu decidi pensar pela minha própria cabeça, assim, 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 e eu vivo nessa situação, nessa região, nessa temperatura, assim, 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 e eu decidi fazer isso por sua vontade. E seja feliz, tá bom? Se der certo, você vai ficar feliz da vida. Se não der certo, cara, infelizmente, dependendo do desgaste do seu motor, você vai ter que fazer uma retífica completa, né? Você não sabe o quanto que esse motor sofreu, você não sabe se o pescador está entupido, o que que foi e tal, né? Então você vai ter que fazer uma análise mais profunda. Lembrando que a gente está falando só de qualidade de óleo lubrificante. Sem mais churumelas, né? Vamos finalizar o nosso vídeo aqui com a nossa famosa frase. Por que que é que a gente faz tudo isso? Ficamos, ó, acho que mais de uma hora aqui. Acho que vai dar uma hora falando sobre óleo lubrificante, né? Você que chegou até aí, né? Você que está ouvindo, a gente teve paciência de ouvir tudo esse, né? Meu, desce o dedo no like, compartilha, fala, ó, um jeito diferente de você pensar sobre óleo lubrificante. E, principalmente, um jeito de você pensar. Não é um jeito de simplesmente você acatar uma determinação que você não tem certeza que vai ser, ou melhor, acatar uma determinação que está dando errado no seu motor, que está fazendo barulhinho indesejado lá, tá bom? E é muito importante também, se você não viu ainda,
assista aí o nosso vídeo. Eu não sei colocar aqui em cima aqui ainda, então não vou colocar aqui. Deve ser fácil isso aí, mas o professor não aprendeu ainda a colocar o link aqui em cima. Mas procura aí nas nossas playlists, tá? Que tem um vídeo falando sobre batidinha de tucho e a regulagem que você tem que fazer na travinha do tucho no balancinho. Aquilo lá, cara, tem muita gente que assiste aquele vídeo lá e top, professor. Descobriu o problema do meu motor. Então, vai lá, assista que você vai entender o que que é, tá bom? Por que que a gente faz tudo isso mesmo, professor? Professor, por que que é que a gente faz tudo isso mesmo? Exatamente. A vida fica bem mais divertida quando você deixa de ouvir, você deixa de ficar com a cabecinha fechada aí, ó, e amplia a sua visão em relação a todas as variáveis econômicas, geográficas, capitalistas e etc. E começa a tomar suas próprias decisões, principalmente andando com seu Super Sleeper. Valeu, pessoal. Até mais aí. Até o próximo vídeo.